Olá, educadores apaixonados, mais uma vez aqui com o nosso programa Educa Ação, para incrementar ainda mais o seu aprendizado, o seu entendimento das suas aplicações, das suas práticas e respaldar vocês nas ações que promovem a melhor educação do Brasil, o ensino particular de Minas Gerais. Eu sou o professor Paulo Leite, superintendente aqui do Cinep-MG e também porta-voz. Estamos muito felizes com a sua presença. E hoje, ainda mais felizes por sermos honrados com a presença do Padre Elton. Na verdade, o padre tem muitos títulos. É padre, professor, doutor, filho, irmão, né, padre? Exatamente. Varginense, que ele é de Varginha. E vamos ter aqui uma troca de ideias maravilhosa para a gente ficar ainda mais, vamos dizer assim, esmerado em toda essa interação que a educação nos provoca e nos promove. Padre Elton, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Queria, por gentileza, que você desse um alô para o nosso público diretamente aqui nessa Câmara. Então, bom dia, Paulo, bom dia a todos aqui do Cinep, bom dia a vocês, meus amigos e minhas amigas que estão aqui com a gente. Para mim é uma alegria estar aqui falando, discutindo sobre educação, que é parte da nossa vida e daquilo que é importante também para o nosso país, né, Paulo? Exatamente, maravilhoso. Padre é da Companhia de Jesus, dos Exatamente, jesuítas, não é verdade? Aham. A gente sempre começa querendo saber um pouquinho dessa trajetória. Sim, Como é que foi a descoberta da vocação para poder sim. seguir esse caminho que faz tanta diferença na vida de pessoas aí do nosso entorno? Muito obrigado. Não, eu acho muito importante porque quando a gente fala da onde a gente vem e como a gente descobre isso, nós contamos um pouco da nossa história, né? Então, eu sou de Varginha e ali os jesuítas tinham uma paróquia e eu participava muito dessa paróquia quando eu era adolescente, depois quando jovem eu fui estudar, né? E fui começar a trabalhar. E lá pelas tantas eu, como participava, sempre sentia um desejo de estar ali mais presente. Toda essa área da catequese, então, que é um tipo de educação, já me chamava muita atenção. E participando de atividades de encontro, chegou um momento, num retiro, eu falei, não, acho que a minha vida vai se realizando por aqui. E aí eu comecei todo o processo de formação dos jesuítas no ano de 1994. Olha Lá, começando em Varginha, depois em Santa Rita do Sapucaí, ali pertinho, os jesuítas, nós temos uma escola técnica. Olha. E começando a participar de atividades, retiros espirituais por ali, eu decidi ali, iluminado, né, pela fé, entrar para os jesuítas, para a Companhia de Jesus, para fazer essa caminhada. Então foi uma coisa muito simples ali no interior, mas para mim muito profundo e muito próximo daquilo que eu fui descobrindo ser importante da minha vida, que era juntar a questão da fé, com eu falei da catequese, com a Sim. educação. Uhum. E chama atenção a gente ver que alguns têm embates profundos na hora de Aham. fazer a decisão e a escolha. Eu tenho amigos e também meninas, Sim, amigas, sim. que a certa altura saíram, né, criaram Aham. outros caminhos e entenderam, olha, a minha vocação não está tão amarrada. Na sua Aham. história, padre, Sim, você teve em algum instante alguma dúvida em relação sim. a se sim ou se não, Aham. se seria de fato esse seu Sim, projeto, se queria se casar, sim, formar uma família? sim, Houve alguma crise nesse sim. sentido, padre? Eu brinco com o pessoal que eu sou uma pessoa muito tranquila e pacata. Deve ser até Aham. porque eu sou do interior de Minas. Sim. Então, uma coisa assim desse tipo, não. O que há é que a cada momento, quando você está num lugar e vai para o outro, existe um processo de discernimento, onde você vê, mas quais são os caminhos que Deus vai me apontando, que a vida vai me apontando e vai me realizando. Mas eu sempre fui muito tranquilo, então eu depois falei, não, é aqui mesmo o meu caminho e vamos adiante. Acredito, eu brinco com o pessoal, o fato de ser um mineiro e do interior, então você tem um outro ritmo, né? E aí, com isso, como na educação, por exemplo, as coisas vão amadurecendo aos poucos. Eu acho que isso ajuda muito. Vão ganhando força. Exatamente. A gente que convive assim com o Padre Elton, não é tanto, mas nas poucas oportunidades, de fato, assim, reitera as suas palavras, corroboro, da gente sentir, de fato, essa vocação, assim, muito exposta, muito expressiva, que cria em nós também essa empatia, essa cumplicidade. É muito bom quando bom. a gente encontra pessoas profissionais, gente que entende o seu chamado aí, puxa, não restringindo só a questão religiosa ou a questão técnica, profissional, mas na questão afetiva. A Sim, gente vê que há mulheres que têm aquela vocação materna
muito assim intensa, e tem 4, 5 filhos, e as pessoas às vezes fazem juízo, e você vê que tudo funciona bem. Todo Exato. mundo vira gente, todo É, mundo cresce com maturidade, a porque pessoa havia é um dom. feliz. Sim, sim, não é verdade? Uhum, Padre, assim, a gente está indo do amplo para o aham, mais específico, falando agora um pouquinho sim, da Companhia de Jesus, de Santo Inácio de Loyola. Eu fiz sim. o dever de casa, li um pouquinho Aham, sobre a história dele, aham, que foi uma jornada, uma caminhada para até então ele criar e consolidar a Companhia de Jesus, que tem um impacto mundial muito forte, principalmente na área de educação, maior rede de educação do mundo, com história centenária, fazendo e acontecendo de maneira muito expressiva, né, padre? é Como é que é verdade, é. essa dinâmica, essa história, esse impacto para você? Não, perfeito. O Santo Inácio, eu também fui descobrindo, né, pouco a Uhum, pouco a vida dele. Ele queria ser um soldado, então ele se prepara para ser soldado e lá pelas tantas, numa batalha, ele sofre um acidente. A gente diz que uma bala de canhão, não é, arrebentou o joelho dele. Ele fica muito uhum, tempo em convalescência e começa a ler os evangelhos, livros sobre vida de santo e passa num processo de conversão, não é? Depois ele vai juntando-se com outros companheiros e fundam a Companhia de Jesus. Tem toda uma história, quer ir para lá, quer vir para cá, vai para uhum. Jerusalém, não vai. Mas no início da companhia a ideia era ser missionários. Então, de fato, muitos dos primeiros jesuítas são missionários. Eles vão para outros lugares. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos Anchieta, que veio Sim, para sim. cá. Só que também já no início eles começaram a perceber que a educação era um âmbito muito importante, porque ela formava os jovens e dava um certo direcionamento na vida deles. Isso você pensa em torno de 1500 e pouco, 1540, Uhum, onde devia ser muito difícil todo esse processo sem educacional, dúvida. né? Daí começam a surgir os colégios dos jesuítas, no início, depois as instituições, naquela época era tudo muito junto, né? De ensino que a gente chamaria hoje de ensino superior, especialmente para aqueles que iam ser padres. E depois isso vai ampliando. E aí acontece o seguinte, em cada lugar que os jesuítas iam no início, ali 1500, no início das Uhum. colonizações, vamos dizer assim, das descobertas, né? Então eles vão, fundam uma igreja e abrem um colégio. Por exemplo, aqui no Brasil, a cidade de São Paulo é fundada a partir de um colégio dos jesuítas, que hoje é conhecido como Pátio do Colégio. É Então tem uma igreja e uma escola, e isso se tornou tradicional. E daí vem esse desejo inicial de catequizar, mas que se amplia também para a educação. Chegou no uhum. lugar, funda uma igreja e um colégio até fazer essa rede, como você disse, grande, espalhada por todo o mundo e com instituições muito grandes, né? Desde instituições pequenas no interior, muito simples, Sim. até grandes universidades ou rede de colégio. Foi essa, mas a intuição original era essa: ser missionário, chega no lugar, uma igreja e um colégio para começar a ajudar as pessoas que ali estavam. Quer dizer, o ponto original da cidade de São Paulo se deu com o colégio a partir de Anchieta, que é Exato, considerado um dos fundadores do município da cidade de exato. São Paulo. É. Então, o impacto disso é realmente muito intenso. E até hoje ainda tem, se alguém tiver a Uhum. oportunidade de visitar, tem o pátio do colégio, que é conhecido, né? A construção que tem hoje não é aquela daquela época, Sim. por causa das mudanças que existiram, né? Houveram ao longo do tempo, mas está ali. O formato, o modelo, né? O layout, vamos dizer assim, é o mesmo, Uhum. né? A igrejinha com o colégio do lado. É interessante que hoje, já há muito tempo, há muita exploração, tanto em literatura quanto na área cinematográfica, da ação dos jesuítas, influenciando e mudando a história, principalmente o trabalho missionário de levar a referência cristã em nações e países. A gente vê que o Ocidente tem assim um desenvolvimento, um progresso, uma evolução muito grande em função da presença do cristianismo. Se olharmos assim de maneira pontual, Uhum, PIB, riqueza, desenvolvimento são as nações cristãs uhum. que têm essa situação. E assim, olhando para a presença dos jesuítas, eles estão fortemente estabelecidos nesses lugares, não é, padre? A gente vê Sim. nos Estados Unidos, por exemplo, Uhum. esses países desenvolvidos, a França, a Alemanha, muita ação dos jesuítas que promoveram prosperidade, promoveram iniciativa e cientistas. Então Sim, havia até desejo de nações de receber os sim, jesuítas por causa do conhecimento, não é sim. isso? Exatamente. Eu sou muito curioso que você Uhum, falou, porque como eles são missionários e a educação é muito importante, então vários cientistas começam ali. E uhum, o exemplo mais claro é o do Matteo Ricci, que vai para a China
E ele leva todo aquele conhecimento de matemática, astronomia, que ele tinha na Europa, na Itália, no caso, né? Certo. E ali ele se torna muito importante por isso, porque tem uma ideia de enculturação também. Então, você dialogar com outras culturas e outras religiões. E em todos os lugares aconteceu muito isso. A formação de pequenas universidades no início se dá com vários jesuítas que se dedicavam a essas áreas das ciências. Porque como eles vão para a área da educação no início, então toda a área científica tem um grande valor. Especialmente ali as ciências biológicas, as físicas na época, né? A matemática. Nós tivemos grandes professores de matemática entre os jesuítas e cientistas, porque aí é uma questão da fé iluminando a realidade. Então, tudo que é da realidade, do mundo, é criação de Deus. Então, vamos tentar descobrir. E aí, as ciências, com a literatura, se tornaram muito importantes para ir além dos muros da igreja, por meio da educação. Olha, isso fez muita diferença, não é verdade? Tem um filme especial que me chama muita atenção, onde o diretor dedica, inclusive, aos cristãos perseguidos, e certamente os jesuítas foram muito perseguidos, alguns foram sacrificados, perderam a sua vida por não negarem a sua fé, e isso a gente percebe no cristianismo, ainda reforçou mais a aplicação e a presença. E chama atenção nesse filme que eles eram torturados por budistas, que às vezes as pessoas colocam o budismo numa dinâmica de muita pacificação, mas a questão religiosa, de fato, impacta e interfere. E também há muita história de perseguição, né, padre? No Sim. final, inclusive, Martin Scorsese, diretor do Sim. filme, ele dedica o filme aos cristãos perseguidos, mortos e assassinados. Imagino que os jesuítas talvez tenham sido aí os sacerdotes, os religiosos mais perseguidos da história, não é Tem verdade? muitos mártires, é verdade. O filme Silêncio, que é esse que você comenta, né? Mas tem um outro também muito interessante que vale a pena ver, que é muito antigo, chamado A Missão. Sim, com Roberto De Niro. Exatamente, que é conheço. fantástico, né? Aqui da América Latina, né? Tem o Hábito Negro, que mostra os jesuítas no norte. Então, claro, tem todo um processo de chegar num lugar, se enculturar, conhecer aquela realidade. Agora, o que você falou é verdade, isso não sem embates, né? De vários tipos, e um deles era com essas brigas religiosas. Sim. E daí, de fato, muitos morreram. Tem vários mártires, né? O número de mártires é muito grande. Muito grande. De pessoas que defenderam ali, às vezes a fé, mas às vezes também mesmo mártires, digamos assim, sociais, vamos dizer, que defendiam os mais pobres, também sofreram Defendiam os muito. mais pobres, defendiam às vezes a própria ciência, tinham que negar Também. ali o conhecimento técnico-científico, sendo religiosos. É um desafio, né? Exatamente. E nesse filme especial, depois que os japoneses adquirem a ciência e o conhecimento, eles passam a sacrificá-los e a torturar os cristãos por entenderem que aquilo não seria muito efetivo ali para a cultura. E dentro assim dessa jornada, a gente chega então na FAGE, na Faculdade sim, Jesuíta, sim. que tem uma história, teve um princípio, Sim. é de 1960, da década de 60. Aqui em BH, em 82. 82. Mas isso porque antes, então, tinham de 60, né, a parte da filosofia, que estava em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e em São Leopoldo tinha da teologia. Certo. E aí, São Leopoldo, Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul, Certo. exatamente, E aí, essa de Nova Friburgo vai para São Paulo, depois vai para o Rio de Janeiro, e aí, em 82, as duas faculdades se juntam aqui em Belo Horizonte. Por iniciativa de alguém especial, padre? Então, aí os jesuítas queriam organizar a educação dos jesuítas no Brasil. E aí Certo. ficou essa ideia, aonde vamos fazer, vamos juntar, não vamos juntar? No caso, educação religiosa, de formação de sacerdotes. Sacerdotes. Certo. Porque os colégios já tinham em vários lugares, né? A parte do colégio que começa como colégios para seminaristas, mas depois vai se ampliando, como é o caso, para o público por exemplo, em geral. aqui de Belo Horizonte e outras cidades. Mas a faculdade jesuíta, propriamente, então, é isso, né? Era um seminário, vamos dizer assim, onde se estudava filosofia e teologia. E aí, em 82, se junta aqui em Belo Horizonte para fazer um centro de formação para no início, todo o Brasil, aqui. Então, ela já tem 40 e poucos anos e já está instalada aqui nesse tempo, com essa herança aí sim, né? Que vem já de mais tempo de São Paulo, ou melhor, de Rio Nova de Janeiro. Friburgo, Rio de Janeiro, que depois vai para São Paulo, né? Certo. De filosofia e o curso de teologia em São Leopoldo. Então, foi essa junção que foi acontecendo ao longo do tempo, até para otimizar processos, professores, formadores. Vieram pessoas, então,
os fluminenses e os gaúchos vieram desses lugares para poder incrementar a ação aqui? Exatamente. E outros jesuítas que tinham uma formação que poderia ajudar para a educação, que estavam espalhados pelo Brasil. Então, houve essa concentração aqui em Belo Horizonte. O foco sempre, então, foram os cursos de teologia e de filosofia. Perfeito. Consolidaram essa diretriz. Porque para a formação eclesiástica, a gente chama, para ser padre, então a pessoa tem que fazer essas duas faculdades. Certo. Então, foi uma coisa concentrada neste momento, já que os colégios eram abertos a todos. Esse foi uma concentração de uma instituição para a formação de religiosos e religiosas. E vocês concentram no Brasil essa formação toda aqui em Belo Horizonte ou há outros seminários, outras faculdades com esse foco também no Brasil? Boa pergunta. Então, para os jesuítas, é concentrado aqui. Certo. Mas do Brasil todo? Do Brasil todo. Okay. Então, todo mundo vem aqui. Agora, certo. O que acontece é que agora nós estamos com a organização de toda a América Latina. Então, tem uma conferência que junta toda a América Latina. Aí, nesse caso, então, também de toda a América Latina, concentramos em 2 lugares. Na Universidade Javeriana, em Bogotá, na Colômbia. Certo. E aqui, na Faculdade Jesuíta, na FAGE, em Belo Horizonte. Então, em princípio, começa concentrando toda a formação do Brasil. Agora, já ampliou um pouco e recebe parte da formação dos jesuítas da América Latina. E lá em Bogotá também é uma instituição mais ou menos dessa idade, com esse tempo? Não, lá já é uma muito antiga, não saberia quanto tempo, mas é uma grande universidade, que é a Pontifícia Universidade Javeriana, que aí tem outros cursos, medicina, engenharias. Mas também tem a direção de formar os sacerdotes. Exatamente. No que diz respeito à teologia, aí sim é voltada para religiosos. Hoje em dia é mais amplo, né? Começa com formação só de sacerdotes, mas, por exemplo, nós temos leigos e leigas, outras congregações religiosas. Então, hoje já ampliou e qualquer pessoa que tenha interesse em estudar filosofia e teologia pode estudar nessas instituições. Vamos dizer, os leigos. Sim. São acolhidos e estudam juntos com seminaristas, né? O curso é o mesmo, separação. Exatamente. E tem gente muito boa, eu fico impressionado. Tem um pessoal que... Porque é um tipo de curso, filosofia e teologia, que você faz também porque você tem um interesse de aprofundar a fé ou as grandes questões da sociedade, no caso da filosofia também, né? Então, tem muita gente muito interessada e que faz coisas fantásticas. E sabemos, assim, que a Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, a FAGE, é uma instituição de excelência, com notas elevadíssimas nas avaliações nos credenciamentos promovidos pela CAPES, no MEC. E também, assim, muitos dos estudantes ali são advindos de outros credos, até tem colegas agnósticos que fazem, evangélicos, espíritas, pessoas de diversas formações, candomblecistas, enfim. E com uma construção que chama muita atenção, até eu vi depoimentos de vocês, de quando há apresentações de trabalhos, defesas de teses, dissertações, e com a oferta de mestrado e doutorado também. Perfeito. Não é? E assim, o foco de fato é concentrar cada vez mais dentro dessa diretriz ou alguma perspectiva de fazer como acontece em Bogotá no médio e longo prazo, abrir para outras formações. Padre, tem esse vislumbre? Tem. Em parte tem sim, porque o que vai acontecendo? À medida que você vai dialogando com outras áreas, como é o nosso caso, filosofia e teologia, mas os diálogos vão aumentando. Aí você vê a necessidade de ter um diálogo mais com o direito, a psicologia, não é? A medicina. Então, nós temos esse tipo de diálogo com esses grupos que eu falei. Né? Mas, em longo prazo, a nossa ideia é ir ampliando a faculdade no sentido de ter mais cursos e cursos diversificados. O carro-chefe é a filosofia e teologia, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, como você falou. Então, isso a gente concentra muito as forças e, com isso, a gente tem essa excelência. Mas, como a gente está tendo diálogo com outras áreas, no momento, propriamente, a psicologia, direito e medicina. Mas é possível ter com outras também, né? Certo. Então, a ideia é ir ampliando. A gente começa com as licenciaturas também. Essa é uma outra necessidade no nosso país. Exatamente. E uma proposta nossa, a gente está com a filosofia, mas, se possível, em outras áreas, para poder ajudar na formação de professores também, que é uma coisa que nós precisamos valorizar muito neste país, né? Vocês têm um espaço ali muito amplo, muito bonito, até alojamentos para estudantes que vêm de fora, uma biblioteca majestosa, daqui a pouquinho a gente vai falar dessa biblioteca. Como que foi a cessão desse espaço? Já era um espaço de vocês? E outra pergunta relacionada à anterior, se ali é suficiente para essas implantações ou serão necessários
outros campi, né? Que é a Sim, Floral sim. de Campos. Exato, é. Como é que é essa visão? Sim. Então, ali é muito grande, nós Uhum. temos muito espaço. Então, o que a gente tem feito nos últimos anos é vamos dizer assim, uma reengenharia, reorganizar os espaços, porque ali era o dormitório dos estudantes, dos seminaristas, quando começou, né, os jesuítas, todos moravam ali. Ao longo do tempo, então, eles foram saindo de dentro do campus e indo morar em casas ali ao redor. Então, tem muitas casas de congregações religiosas ali. Então, dentro a gente tem uma hospedaria que acolhe especialmente pesquisadores, mas a ideia é que não tenha mais dormitórios ali dentro. O pessoal mora ao redor. Certo. Então, com isso, a gente tem mais espaço para ampliar a instituição. O espaço tem muito. A dificuldade sempre são dificuldades mais administrativas, né? Aí eu brinco com o pessoal de alvará, de construção, mas espaço tem. Então, a ideia é ampliar ali mesmo, né? E como que foi o surgimento do espaço ali? Já era algum tipo de trabalho jesuíta anterior à chegada de vocês? Ah, boa pergunta. Então, ali foi uma doação. Quando toda aquela região, nós estamos na região do Planalto, que é a região da Pampulha, região norte, né? Então, ali, quando foi feito um loteamento ali, daquela região, então tem o senhor que fez o loteamento, era o dono da fazenda, ele resolveu doar para os padres e as irmãs terrenos. Então, doou essa região nossa, que é a dos padres jesuítas, e logo ali perto tinha as irmãs da Companhia de Maria, que tinha um colégio. Então, no início, os padres tinham um colégio para meninos e as irmãs um colégio para meninas. Isso há 50 anos atrás, um pouquinho mais, 60, né? E, ao longo do tempo, então, foi se transformando um pouco a realidade. As irmãs deixaram de ter o colégio de Companhia de Maria que tinha ali, não tem mais. E o colégio dos jesuítas também foi ampliando para uma área técnica. A ideia naquele momento é que era importante ter cursos técnicos para a industrialização, especialmente de Belo Horizonte. Com isso, então, foi ampliando. Aí, quando vem a faculdade para ali, então, nós tendo o Colégio Loyola no centro da cidade, ali eles chamavam de Loyolinha, era como se fosse uma sucursal do Loyola, né? Então, resolveram não ter, a filial, não ter mais ali o Loyolinha ali, e nem esse curso técnico, e se dedicar a esse ensino da filosofia e da teologia, deixando toda a parte de educação fundamental, ensino médio, para o Colégio Loyola, aqui na Avenida do Contorno. Então, foi assim. Mas o terreno foi uma doação. E a doação foi feita justamente para a formação, não só de seminaristas, mas a formação educacional, do modo geral, das pessoas que fossem morar ali. A doação de um fiel, digamos aí, da igreja. É muito comum, às vezes, principalmente nos espaços mais antigos, que a doação fosse do poder público, que a igreja sempre teve um papel muito central na vida da comunidade. Também, e o sentimento, de fato, da proteção, da comunhão, né? Isso favorecia muito. Padre, e assim, a gente soube e fica muito encantado de saber que a faculdade é internacional. Sim, sim. Vocês já tiveram estudantes de 35 países. No último evento que eu fui, da aula inaugural com vocês, você apresentou o mapa e foi distribuindo estudantes do mundo todo, da Ásia, da Europa, muitos da América Latina. Como que isso foi se dando? Porque você falou de vocês concentrarem aqui muito o contexto da América Latina, do Brasil, mas hoje vocês têm um número razoável de estudantes de África, da Ásia, da Europa. Como isso se deu e como é que é internamente essa gestão, a interação com todo esse público tão distinto? O encanto, gente, a missa de ação de graças da primeira aula, com cânticos em várias línguas, até creoulo, que é uma língua do Haiti, foi apresentada para nós lá em um cântico, francês, italiano, muito bonito. Sim, sim. Não, ótima pergunta. Veja, no início, então, era só para a formação do Brasil, depois se amplia para a América Latina. Mas como conseguimos, graças a Deus, né, o empenho ali de todos os professores e professoras, ter uma excelência na educação, e aí nós começamos também a participar de congressos e de outras atividades mais voltadas para a área da igreja, ou assessorias, por exemplo, né? Alguns professores nossos são assessores no Vaticano na área de teologia. E as publicações que são dos professores, livros, especialmente livros, textos, foram sendo adotados em outros lugares. Então, isso fez com que o nome da faculdade ficasse conhecido internacionalmente. E aí vai atraindo alunos também, não é? E foi muito curioso, a maioria dos alunos atraídos, evidentemente, são religiosos e religiosas, padres e freiras, né? Especialmente no início.
e hoje em dia se diversificou muito. Mas aí, quando você tem um aluno que vem, especialmente fazer pós-graduação, e vai ser professor em outro lugar, que foi o que aconteceu no início, então ele leva o nome da instituição. Uhum. E com isso nós fomos tendo uma abrangência muito grande. Então é o que você falou. Eu, como reitor nesse tempo, nós já tivemos de 35 nacionalidades. Nesse ano são 32 nacionalidades. Olha só. Só para você ter uma ideia, eu até trouxe aqui, porque eu sempre Aham, esqueço, né? aham. Veja, nós temos neste ano da Angola, alunos de Angola, Argentina, Belize, Benin, Brasil, Brunei, Chile, Colômbia, Congo, Equador, Filipinas, Guatemala, Holanda, Indonésia, Itália, Madagascar, Malaui, México, Moçambique, Nicarágua, Paraguai, Peru, Portugal, Quênia, El Salvador, África do Sul, Timor-Leste, Venezuela, Congo, Senegal, Zâmbia e Zimbábue. E no ano passado, 2 anos atrás, tivemos dos Estados Unidos, Cuba e Espanha. Então, totalizando esse ano 32 e 35. É muito bonito, porque é gente de todo lugar, com experiências diferentes, né? Quando a gente fala de religião, de sociedade, pessoas têm outras experiências, línguas diferentes. Então, isso enriquece muito. O desafio todo é justamente, na medida que é enriquecedor, também é desafiante, né? Então, gente com ideias diferentes, você tem que conversar muito para poder as pessoas se entenderem entre si. Não só por causa da língua, todo mundo tem que aprender o português, mas também por causa dos costumes, dos hábitos. Mas eu vejo uma boa vontade muito grande nos alunos e nos professores. E isso faz com que as dificuldades sejam conversadas e, pouco a pouco, geridas e resolvidas, né? E isso, para nós, é uma alegria muito grande, que aí toda a gente fala que a Igreja Católica, católico em grego, é universal. Então, a gente vai se tornando também uma faculdade católica nesse sentido, Sim. né? Universal, de gente de tudo quanto é canto. O nosso desafio agora é o seguinte, ter professores de outros lugares também. Porque nós temos um ou outro professor, normalmente padres, né? Que vem de outros países. Bolívia, República Dominicana, Espanha, Itália. Agora, o nosso desafio é ter professores de outros lugares para enriquecer também o nosso ensino, né? Só para você ter uma ideia, nós temos aqui, eu estava conversando com o professor de Mariologia, que estuda Maria, a presença de Nossa Senhora. Entendi. Então, ele me falava que ele está tendo uma dificuldade agora, que ele desconhece as denominações marianas do Brasil e da Europa, ocidentais. Aí você tem aluno do Timor-Leste, da Filipinas, são asiáticos ou africanos, então eles têm uma outra concepção. Então, Sim. como trazer e dialogar com essas pessoas é um desafio, né? Eu imagino. E assim, eu até pensei aqui se as aulas sendo em português, Sim. era aquela manifestação lá do livro de Atos de Pentecostes, cada um entendendo a sua língua. As aulas são em português, Sim, padre. sim. Em português. Então o pessoal vem preparado com o entendimento da língua para fazer esse desenvolvimento. Existe um mínimo básico para entrar, né? E claro que aí tem que fazer português depois. Alguns a gente sempre sugere que eles cheguem antes. Certo. Que estudem um pouco antes, mas que cheguem antes. Tem um teste de nivelamento. Então, o desafio é esse, né? Aí os professores vão fazendo um certo malabarismo, principalmente no início, com os alunos, mas é possível e o pessoal se empenha. E depois nós fazemos o seguinte, com relação às teses, especialmente mestrado, doutorado, então quando vem aluno estrangeiro, especialmente nas línguas mais ocidentais, vamos dizer assim, que é o francês, inglês, italiano e espanhol, então nós aceitamos que eles escrevam em outras línguas. Então, as línguas isso também nativas, vamos falar, originais de cada um. Principalmente essas, quando tem professores que conhecem, né? Eu brinco com o pessoal, olha, árabe aqui vai ser um pouco difícil, né? Mas hebraico. um inglês, o hebraico e o grego, o pessoal que estuda a Bíblia, né? Mas uma tese em inglês, espanhol, é mais fácil encontrar pessoas que possam avaliar. Que possam ajudar no processo, não é verdade? Mas tem isso. Como muitos dos nossos professores estudaram fora do Brasil, então tem experiência também de ser estrangeiro. E isso ajuda muito, né? Quando você é estrangeiro, passou um tempo num outro país, você vê das dificuldades, isso te ajuda a ajudar outras pessoas. E eu creio também que o aprendizado da dinâmica da fé, da religiosidade, da espiritualidade, você falando sobre as distinções aí das abordagens de Maria, Sim. México com Guadalupe. Sim, pois é. E eu creio que alguns desses países mais periféricos têm a perseguição e aquela aplicação do cristianismo primitivo de não negar o Cristo ali, de afirmar a essência da fé.
E o conhecimento profundo, porque, puxa, vocês têm uma biblioteca ali Sim, extraordinária, com exemplares raríssimos. sim. A gente foi ali num espaço muito refrigerado, acho que a temperatura até negativa para preservação, livros embrulhados com papel vegetal, folheados a ouro, datados de 1400. Uhum. Como é que é? Fala um pouquinho dessa Sim. biblioteca, do zelo e cuidado de vocês para com tudo isso. Perfeito. A biblioteca é essa joia ali, como você falou. Dado que o nosso curso de Filosofia e Teologia não tem laboratórios, então a biblioteca é a alma da instituição. É uma biblioteca antiga, como eu falei, veio livros de todo o Brasil para aquela biblioteca. Ela atualmente tem 200 mil exemplares, Puxa então vida. é muito grande. E ela é especializada em filosofia e teologia, então não tem de outras áreas, né? Pouca coisa de literatura, mas filosofia e teologia. E aí todo o desafio é manter essa biblioteca. Nós temos 2 bibliotecárias que são extremamente dedicadas e são grandes especialistas também nessa área, com todos os auxiliares que nos ajudam. O desafio é manter essa biblioteca sempre atualizada, né? Não é muito barato. E hoje em dia nós temos o outro desafio de ter uma biblioteca virtual. Na área de artigos, isso é muito comum, mas a área de e-books, livros também. E também dentro dessa biblioteca, então nós temos isso que você falou, que é a área das obras raras, que nós tivemos um projeto com o BNDES. Sim. Então nós temos todo um ambiente de obras raras, que é um ambiente extremamente primeiro muito seguro, né? Depois protegido, e ali onde estão obras do século XV, XVI, obras que nós só temos esse exemplar aqui no país, que são protegidas. E nessa área é muito difícil ter acesso, só um pesquisador tem acesso para a pesquisa, e nós mantemos esses exemplares com umidade controlada, temperatura. O meu projeto agora, o nosso projeto, é de tentar, aos poucos, tentar conseguir financiamento para digitalizar esse material, porque é um material muito rico e fica muito reservado, dado o fato de ser raro. Mas se a gente consegue digitalizar e colocar isso na rede, então pessoas de outros lugares poderão ter acesso a esse material sem ter que se deslocar, né? Então, esse é o nosso projeto atual. E o desafio atual também, além desse, é de ampliar a biblioteca. A biblioteca está ficando pequena. Então, veja, Paulo, é um desafio difícil, mas muito bom, né? Porque se está pequeno, tem que aumentar. Então, como aumentar o espaço da nossa biblioteca? Mas a nossa ideia não é só aumentar, é fazer uma coisa mais moderna, mais, digamos assim, dinâmica, que possa ser um espaço de fato, aprendizagem e de guarda de livros também, né? Então, temos esses vários desafios com a biblioteca. O professor Eugênio, nosso amigo, pró-reitor da PUC Minas, muito presente aqui no Cinep, ele falava assim para nós: eu gosto de uma sinuca de bico, porque se a gente sai dela, a gente fica melhor ainda no jogo. E assim, eu ia perguntar sobre a questão digital. Então, hoje, a biblioteca é 100% física. Ela tem também o digital. Exatamente, tem também o digital. E é muito curioso, é o seguinte, então, como nós temos uma avaliação muito alta, então, o governo brasileiro tem um que chama de portal periódico, que ele é feito para as instituições federais, mas as instituições de alto nível também têm acesso. Então, nós temos acesso a toda a biblioteca digital do governo, gratuitamente, e agradeço ao governo, pelo fato de termos uma avaliação muito alta, por um lado. Por outro lado, nós também, parte do investimento que nós temos na compra de material, para compra de livros da biblioteca, vai para a compra e assinatura de revistas digitais e compra de livros digitais. Então, nós temos uma parte toda digital da biblioteca, que é mais atual, né? E depois existe uma associação de universidades da Companhia de Jesus no mundo, chamado Yahoo, e uma, especialmente na América Latina, chamada Aushal. Então, essa associação, ela tem livros, tem uma biblioteca digital, então nós pagamos uma assinatura, né? Então nós temos acesso também a essa biblioteca digital. De modo que na área de filosofia e teologia, dos últimos anos, a nossa biblioteca digital também ela é muito grande. E a minha ideia agora é que os alunos passem a usar mais, porque eu também gosto, a gente tem esse romantismo de pegar um livro, eu particularmente gosto de pegar livro, de ficar mexendo em livro, né? Mas, de fato, parte da literatura produzida hoje nas áreas de filosofia e teologia, especialmente nos Estados Unidos, é toda digital. Toda digital. Esses 200 mil exemplares, o projeto é digitalizar todos. Inclusive os raros, não? Não, só os raros. Só os raros. Porque os outros, pouco a pouco, as próprias
editoras vão Editoras. digitalizando. Então, a gente não Certo. precisa se preocupar que vai acontecer, né? Certo. Agora, as obras raras, isso só nós temos. Sim. Então, a ideia seria digitalizar para poder fazer uma biblioteca de acesso livre. Porque, por exemplo, as nossas revistas são todas de acesso livre. Isso é uma coisa que a gente faz, é caro, mas eu acho que é importante, que é tornar um acesso livre para esse material, para que outras pessoas possam estar onde estiver acessando e estudando, né? Padre, assim, valor inestimável, não dá nem para fazer seguro. Já Tem tentamos que ter até fazer. zelo de falar aqui, porque ali tem um Tentamos, mas valor não altíssimo, conseguimos. elevadíssimo, não é verdade? Exatamente. A gente tentou fazer seguro uma vez, mas ninguém aceitou, não. Falou, Olha, não dá, porque não tem como, é o que você falou, não tem como estimar. Avaliar, né? estimar. Mas vocês têm noção de obras ali que têm valores muito elevados em função da sua raridade. Exatamente, Dá para falar assim, ó, tem uma obra lá que tem um valor Mas assim, você sabe, assado. Pois é difícil. Sim. Eu já tentei quis fazer até isso, mas é muito difícil justamente por causa da raridade do material. Entendi. Então, por exemplo, nós temos lá um livro de orações medieval e que a gente não consegue estimar o valor disso. Ele daqueles monges, não sei se alguém viu o filme O Nome da Rosa, que tem aqueles monges fazendo cópias. Caligrafias. Né? Nós temos copistas. copistas, nós temos coisas desse tipo lá, mas é até difícil de estimar financeiramente. Tanto é que para fazer o seguro, quando a gente procurou, o pessoal falou, não consigo estimar, não dá para saber, então não vou entrar nessa. Não é possível fazer. Né? Digamos assim, precisaria de uma curadoria especializada, gente daquele museu Sotheby's lá de Nova York, pessoas uma coisa assim, o Museu do precisarem Vaticano, fazer investigação, o Museu do Vaticano, que tem mais conhecimento e especialidade na área, né? E falando da qualidade, porque vocês, muito provavelmente, hoje são os melhores cursos de filosofia e teologia do país. Nessa área mais voltada para a eclesiástica, sim. Sim. E aí vocês têm notas muito elevadas. Pode falar as notas das graduações e dos stricto sensu? Como é que é hoje, padre? Perfeito. Nós temos a nota máxima 5 nas avaliações das graduações. Certo. A pós-graduação, nós temos na teologia, a filosofia passou agora para o doutorado, então a nota máxima nesse momento permitida é 4. Certo. A média é 7, mas como a gente passou agora, não pode tirar mais de 4, né? Mas é interessante falar, a teologia ela tem nota 6. A nota máxima no Brasil das pós-graduações é 7. Nós temos 6, então somos a única no país. Que tem nota 6. Nota 6, então aqui tem a nota maior. Do modo geral, as nossas notas são muito altas, porque o corpo docente e discente se empenha muito. Nós não somos muito grandes. Para você ter uma ideia, nós temos agora 300 alunos de graduação. Então, é claro que é muito difícil você comparar com uma universidade que tem milhares de alunos. Isso. Né? Então, nesse sentido, nós somos pequenos, então você consegue dar um nível melhor. Agora, isso é bom que aí, além de nos dar o nome, garante que é um ensino de muita qualidade. De muita qualidade. E a gente tem uma tradição, a PUC Minas é a maior universidade católica do mundo, referendada pela sua qualidade, vocês também com esse foco na qualidade. Então, as instituições confessionais católicas têm muito zelo com a dinâmica da qualidade e essa interação também com os princípios, com a cristandade, que é muito presente. A gente vai, como ontem eu fui numa celebração de ação de graças pelos 75 anos do Marista, é evidente a espiritualidade, a religiosidade presente no processo diário, mesmo de outras confissões, como os batistas. A gente foi no aniversário de 108 anos deles. Puxa, uma ação de graça também inundada ali de celebração de cânticos, de ritos, enfim. Isso é muito forte, faz muita diferença, né, padre? A gente percebe que a nossa população preza isso. Não é mesmo? Belo Horizonte, Porto Alegre, por exemplo, são cidades onde as principais instituições de ensino são confessionais católicas, que diz respeito muito a o que a nossa comunidade valoriza, não é? E fala para nós, assim, o acesso hoje para a faculdade, a gente já interagiu, vocês têm alunos lá, psicólogos, desembargadores, juízes, médicos, gente de formação de pedagogia, porque é um aprimoramento filosofia e teologia que acaba sendo inserido em quase todas as formações. Para estudar hoje na FAD, qual é o caminho, padre? Eu gostaria de comentar uma coisa, que esses alunos que eu falei estrangeiros, a maioria são religiosos, então eles estão começando. Mas o que você falou é verdade, tem muita gente já profissional liberal que tem essas inquietudes, né, esse inquietamento
existencial religioso e acaba indo para lá, não é? A FAO é como todas as outras instituições, nós temos um processo seletivo que é muito simples, né? Sim. E se a pessoa já tem um curso superior, então ela entra com o segundo diploma e é só entrar. Na pós-graduação, já é um pouco mais exigente, porque aí a pessoa tem que escrever uma tese, tem as exigências do governo, e aí, então, tem todo um processo seletivo que normalmente é provas de conhecimento e de línguas. Certo. Mas não é nada extraordinário. Eu acho que uma pessoa com uma boa preparação consegue, né? Então, você me deu a oportunidade de falar disso. Quer dizer, a gente tem 2 grupos, e é muito curioso isso. A gente brinca, tem o grupo dos novinhos, que é quem está 18, 19, está começando a fazer um curso superior, e tem esse grupo de profissionais liberais que fazem porque tem uma inquietação existencial muito grande, ou procuram isso na fé, e aí vão para a teologia, ou uma inquietação mais existencial, que vão para a filosofia, né? E agora tem uma coisa curiosa, Paulo, ou interessante, né? Nós começamos o EAD em teologia, no início a gente ficou meio em dúvida, a gente resolveu fazer um EAD com uma boa qualidade, e isso está sendo o que caracteriza nosso ensino, e aí nós temos alunos, já a maioria profissionais liberais que têm inquietações religiosas e acabam indo para fazer esse EAD em teologia. Temos alguns professores universitários, o que me surpreendeu muito. Olha que legal. Temos alunos de outros países, porque são brasileiros que estão estudando na Alemanha ou algum país da América Latina e acabam fazendo o curso. E com isso a gente é o que você falou, a gente tem esses novinhos que estão começando, né? A garotada, que eu acho muito legal, que é uma interação muito boa, né? E tem pessoas que são profissionais liberais. Agora, esses dias mesmo, teve uma defesa de mestrado em filosofia de um desembargador aqui do estado de Minas Gerais, então, que estavam querendo pensar o direito, mas a partir da filosofia. Então, resolveu fazer uma pós-graduação. A gente tem esses 2 grupos, o que torna muito rico o ambiente, né? Puxa vida. E um outro aspecto que eu percebi, inclusive, nosso querido capelão lá do Colégio Batista, ele é um pastor evangélico, fez doutorado na FAD e uma presença expressiva também de pastores evangélicos, né, padre? Sim. Interessante. Então, várias denominações. Sim. Isso seria interessante. Denominações cristãs, na atual, hoje, na FAD nós temos 9, então nós somos católicos, né? Sim. Mas temos pessoas de outras 9 denominações cristãs, especialmente na pós-graduação. Então, você vai ver nessa área de estudos de teologia, especialmente Bíblia, porque eles têm muito interesse também. Então, nós temos... E nós temos de outras religiões. Por isso que eu gosto de dizer, nós somos católicos, nesse sentido religioso, claro, mais amplo do universal, né? O que eu brinco com o pessoal, e eu falo com os professores, eu falo, olha, cadê? Eu não estou vendo muçulmano aqui. Cadê os muçulmanos? Aqui em Belo Horizonte nós não temos muitos, né? Mas esse diálogo com o islamismo, nós temos um professor que estuda a ideia de revelação no cristianismo e no islamismo. Então, é uma coisa que a gente tem que ampliar ainda esse diálogo. Mas temos aí, como você falou, especialmente na área cristã, muitos pastores e pastoras que estudam conosco. Sem dúvida, padre. E uma coisa importante dos jesuítas, a gente caminhando para o final, que eles sempre, quando chegavam numa cultura, tentavam entendê-la, e até nas expressões e manifestações musicais que eu ouvi, por exemplo, ritmos mais caribenhos de quem era de lá, com os cânticos religiosos. Aí, África também, os cânticos lembram muito a natividade deles, diferente da cultura islâmica, que chega e estabelece e quer que seja imposto aquilo que é a crença e a fé deles. Então, creio que essa universalidade de empatia, de entendimento da cultura favoreceu muito a expansão jesuíta, não é verdade? Ah, sem dúvida. Os jesuítas tiveram problemas com isso. Eu falei aqui do Mateu Ricci na China, no Vietnã tiveram alguns problemas, na Índia tiveram muitos problemas. No Japão também, conforme o filme? Aí, foi até meio trágico a coisa, né? Não deixa no Brasil no início também, mas o caminho é esse, não é? Que é o caminho da gente ser mais humano uns com os outros, conversar mais, né? Ver que as diferenças, elas são pequenas no final das contas. Verdade, né? Hoje as pessoas estão se integrando mais, porque parece que Jesus realmente está voltando. Então as pessoas estão tendo alinhamentos. Olha, somos nós, com as nossas diferenças. Padre, para encerrar, queria que você dissesse para o público aqui a sua mensagem. E se Deus quiser, em breve estaremos de novo aqui com novidades de todo esse incremento que vocês promovem no ensino. Ótimo. Tá joia? Conta para nós aqui.
Não, eu essa quero, mensagem. quer dizer, primeiro agradecer aqui muito você, Paulo, e todo o Cinep, né, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. E a minha mensagem é essa, aquilo que é da nossa educação, que é nos ajudar a nos tornar mais humanos. A gente falou aqui de muita coisa, mas a gente vai vencendo os problemas sociais, a gente vai crescendo na fé, nós vamos dialogando entre as religiões, na medida que a gente percebe essa nossa humanidade comum. E a educação tem essa função de colocar todo mundo junto para estar conversando. A educação nos ajuda a conversar, a ampliar os nossos horizontes, a construir um mundo melhor. Eu acredito que é isso que nós temos e é o nosso dever. E eu vejo que o trabalho de vocês aqui também nos ajuda a integrar muito. Então, vocês estão de parabéns, agradeço muito. Eu acredito que o nosso caminho, seja humano, da fé, é conversar mais uns com os outros e fazer da educação uma fonte de crescimento para as nossas futuras gerações, mas também para cada um de nós, como nós aqui, que já temos uma certa idade, mas podemos estar sempre aprendendo, né? A educação é fundamental. Muito importante, né, padre? E assim, privilégio ter o padre Elton aqui. Nós agradecemos muito a participação de vocês, agregamos um valor aqui inestimável com essa interação. E o Cinep MG existe exatamente para isso, da mesma forma para integrar, inteirar todos esses conhecimentos, informações, agregar valor de instituições diferentes, em âmbitos e culturas muito distintas, e convergir isso para aquilo que nós consideramos, de fato, em Minas Gerais, o melhor ensino do Brasil, porque há uma consideração muito especial pela qualidade, porque as famílias aqui, acho que mais do que no Brasil, são muito tradicionais e exigentes. Eu quero encerrar aqui com uma abordagem que eu tenho lido agora recentemente, o livro do C.S. Lewis, que é um cristão denso, assim, mas da mesma forma simples, que ele fala sobre os tipos de amor. E ele inicia abordando uma diferença básica do amor, que ele coloca e pontua: olha, o amor, em geral, ele é o amor necessidade e o amor dádiva. Aí ele vincula o amor necessidade à criança, as pessoas que de fato demandam carinho, afeto, consideração para se afirmarem. E se eles recebem, vão se tornar adiante pessoas que possuem o amor dádiva, que é o amor dos jesuítas. É o amor da entrega, o amor da promoção. E com todo esse trabalho e ação, naturalmente, o retorno ele já está evidenciado com o sucesso do trabalho de vocês. E quem crê, quem tem a perspectiva espiritual e religiosa, sabe que é dado pelo céu, Exato. que é dado pelo Nosso Senhor. Então, puxa, muito obrigado, Padre Elton, muito obrigado a você que nos acompanhou. Eu espero que vocês tenham tido realmente um grande aprendizado e nos colocamos à disposição para esclarecimento de dúvidas. Quem quiser estudar na FAGE também, pode procurar nós aqui no Cinep, a gente levanta essa bola. São conhecimentos antigos, profundos e que fazem a diferença no mundo inteiro, como nós vimos agorinha durante essa nossa interação. Muito obrigado, beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Obrigado.